Já pode começar? Bom dia, galera. Estamos aqui no podcast da casa, o primeiro episódio. Estamos na sala de podcast. Vamos começar falando um pouquinho sobre a história da casa. Eu estou aqui com o Vitor Hugo e com o Gabriel. E Vitor Hugo, que sabe mais da história da casa, conta aí pra gente como que foi a construção, o projeto, há quanto tempo já tem, né, a casa aí com a gente, no município. Bom dia a todos que estão assistindo a live. O Túlio já nos apresentou aqui. Então eu vou estar falando um pouquinho agora para vocês sobre a história da casa, né? A gente sabe que quando a gente lê muitos livros, faz pesquisas, é muito importante. Mas quando você ouve, né, as fontes orais das pessoas que têm mais experiências, que já viveram, que estavam presentes em uma determinada situação, você aprende muito mais, né? Então eu aprendi muito e absorvi muito de um historiador aqui da cidade, o nome é seu Celso Fraust, que me falou bastante também sobre a história da construção da Casa Euclides da Cunha, né? Ele mencionou que na época o pai dele, né, o seu Henrique Luiz Fraust, era prefeito da cidade, ele trabalhava como secretário e só tinha uma escola estadual aqui na cidade de Cantagalo, que era o Lameira. Então eles tiveram a ideia, né, a brilhante ideia de pedir o governador Marechal Paulo Torres, que também era cidadão cantagalense, né, para construir, né, essa casa que hoje existe em homenagem a Euclides da Cunha, e também de construir mais uma escola estadual na cidade. E para apimentar essa ideia, né, eles tiveram a ideia de colocar o nome da escola, né, com o nome da mãe do governador Marechal Paulo Torres. Por isso a gente tem a escola e a casa no mesmo terreno. A escola tem o nome de Maria Zumira Torres, porque era o nome da mãe do governador, e foi feita essa casa, que começou por volta de 1965 e foi concluída por volta de 1966. E depois disso, né, a casa recebeu diversas doações. Quando você entra aqui dentro, você vê o encéfalo, que veio para cá em 1989. Você vê o livro Os Sertões, que o Euclides da Cunha escreveu, que foi uma doação perfeita, né, ilustre, que está aqui na casa, né? Você vê a rede que ele utilizou para dormir quando ele foi na região do Amazonas. Enfim, você vê diversas aqui pedras de Monte Alto que foram pegas e doaram para cá, né? Da escavação do solo da cidade de Canudos, né? Que hoje não existe mais aquela cidade. Então a gente tem diversas coisas aqui na casa, né? Históricas que contribuem, né? E que foram doadas para o museu e contribuem para a história de Euclides. Então a gente vê aí que foi um processo longo até a gente chegar onde nós estamos hoje, que é o que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que seria sobre a reabertura da casa. Eu cheguei um pouquinho mais tarde, vocês chegaram primeiro, e eu queria saber de você, Gabriel, como que foi esse processo de reabertura? Porque a casa ficou fechada por 12 anos, né? Fechou em 2000 e... A casa fechou por volta dos anos 2000, mais ou menos. 2000, E aí foi reaberta há um ano atrás. Como que foi esse processo de reabertura? Como que foi a recepção cantagalense, a recepção do público cantagalense com essa reabertura? Bom, primeiramente, bom dia a todos, né, que estão assistindo a live. Bom dia a você, Túlio. Bom dia, Vitor Hugo. Bom, cara, o processo de reabertura da casa, antes de falar precisamente, né, da reabertura, não tem como não falar do que a gente foi passando antes, né? Porque quando eu fui contratado, cheguei aqui na casa, estava um desastre, vamos dizer assim, estava tudo bem bagunçado, a gente tinha muita coisa aqui para agir aqui, para arrumar. Mas foi um processo divertido de ser feito, entendeu? Que valeu muito, muito a pena quando a gente chegou aqui no dia da abertura, né, da reabertura, e poder ver a casa cheia, tanta gente que estava esperando para ter essa casa de volta, né? Porque é um patrimônio aqui do município. Então, foi muito bacana, né, estar aqui, ver a casa cheia, o pessoal empolgado, feliz, né, de estar tendo esse aparelho aqui novamente. Então, foi uma experiência muito boa, sabe? E esse quanto tempo mais ou menos que demorou esse processo de limpeza, de pintura também? A gente viu que o Tubinha fez o desenho dos sertões, que tem tudo a ver com a história de Euclides da Cunha. Como que foi? Demorou esse processo? Foi questão de um mês, 2 meses? Ou
Foi mais tempo. Se eu não me engano, foi um período mais ou menos de uns 3 meses de limpeza, né? O Vitor Hugo chegou um pouco depois. Ele já pegou quando tava as coisas mais ou menos caminhando pro fim, né? A casa estava bem pior antes dele chegar. Mas foi mais ou menos nesse processo. Nosso tempo foi curto, só que a gente trabalhou arduamente, né? Para conseguir entregar a casa da melhor maneira possível que a gente tinha. Porque hoje a gente não tinha ainda tanto recurso financeiro de momento. Então, a gente batalhou bastante ali para conseguir entregar o melhor possível. E a importância era abrir a casa. Exato. Era isso que todo mundo estava querendo. Túlio, desculpa te contar só para recapitular, você perguntou quando a casa fechou, né? Se eu não me engano, foi no ano 2000, mas foi por volta de 2010, 2012, que a antiga diretora se aposentou, só para o pessoal depois não ver e falar que tava com a data errada, desculpa. Tá bom. E qual é a importância do museu para Cantagalo, para a história de Cantagalo? É uma pergunta muito intrínseca, digamos assim, né? Porque, de fato, a nossa cidade, né? Por ser uma cidade pequena, né? Se eu não me falha a memória, no último censo deu cerca de 19 mil habitantes, né? Quase 20 mil. Então, por ser uma cidade pequena e de interior, a gente não tem muita coisa. E aqui, né? O que dá uma certa identidade à nossa população é a cultura, né? A famosa cultura de interior e a história que a cidade tem, né? A gente tem, por exemplo, homens como o Dr. Júlio Celso Fraus, que eu já citei aqui, historiadores, né? Que contam melhor que eu até, né? Por ter mais experiência, a história de como o Cantagalo surgiu, como foi se desenvolvendo. E a gente sabe que a cultura de Cantagalo, né? Não só a cultura como a história, é você falar sobre mão de luva, falar sobre o café, sobre as fazendas que teve aqui, um pouco também do período da escravidão que teve aqui. E assim, relacionando isso ao Euclides da Cunha, ele foi importante para a história do Brasil como um todo. Então, ter essa casa em homenagem a ele e lembrar dos feitos dele, não só para o Brasil, mas também ele como um escritor, como um sociólogo, é muito importante. E ajuda a influenciar nas nossas crianças, nos nossos jovens. Nós também somos jovens, então, querendo ou não, quando a gente vê uma casa, um museu reaberto na nossa cidade, né? Que, bom, não tem muitas coisas assim para se fazer. Só de você ter um museu aqui, ver aquele piano ali, você vê, saber que tem um encéfalo ali, saber, nossa, teve um cara que saiu daqui dessa cidade com 19 mil habitantes e viajou pelo Brasil. O livro dele foi conhecido mundialmente. Então, assim, é importante para a nossa cidade ter essa história, essa cultura, né? E o fato de Euclides ter sido escritor, né? Também influencia os nossos jovens, nossas crianças a querer ler, a querer se aprofundar, né? Nos estudos, na leitura. Então, assim, é uma coisa que, no meu ponto de vista, é importante. É um ponto de cultura aqui, né? Então, é muito importante ter essa casa reaberta e manter ela viva para nossa cidade. E assim, eu queria pontuar que temos também o brasão da nossa cidade, né? O brasão de Cantagalo. Tá o galo, o livro e a pena. Isso. E tem um dos símbolos que representa o Euclides da Cunha, que é a pena, né? O escritor. Então eu acho que é muito importante a gente valorizar o Euclides na nossa cidade e ter, como você falou, um museu, a parte histórica, porque a gente não é só festa e bebida, a gente é cultura, a gente é história. Então eu acho isso muito importante a gente pontuar, falar não só com a galera que já é mais adulta ou mais idosa, mas também com as crianças que estão chegando agora e absorvendo esse tipo de conhecimento agora. E o que mudou de lá para cá? O que o museu recebeu? Antes não tinha, mas agora tem. O que mudou? E o que ainda pode ser feito para a gente alcançar uma coisa mais magnífica? Então, se a gente for pegar a parte de quando a casa foi reaberta, né? Foi reinaugurada, foi no dia 16 de junho de 2023, né? Então, o Gabriel que estava aqui presente sabe que no momento a casa teve um apogeu, né? Teve aquele ápice de visitantes, a casa encheu de pessoas aqui. Tivemos figuras importantes como o deputado Áureo Ribeiro, o presidente da FUNARJ, Jackson, a Daniele Barros, secretária de Cultura, a vice-prefeita Manuela, o nosso vereador Matheus Arruda, desculpa,
também estava presente aqui nesse dia. Então, assim, a casa ficou cheia e foi um evento magnífico. Depois desse evento, tivemos várias escolas, né, que tiveram a curiosidade de vir aqui ver, que alguns professores já tinham vindo aqui na época da Dona Fanny, que estava aberta, e tinha alguns alunos mais novos que nunca tinham visto essa casa aberta, que vieram aqui, né? Então, assim, o diretor até teve uma ideia, né, que era de não só levar as crianças para a parte do museu, mas antes conversar com elas, ler o livro da nossa escritora Fabiana, né, Correia, escreveu um livro para criança também. Então, teve esse período bom, mas é aquela coisa, ninguém vai voltar para ver o que já viu, né? Então foi onde começou um pouco as visitas caírem. Mas aí, com esse projeto do Euclides em Foco, com as oficinas, com as aulas de dança, de teatro, de música, ajudou o número de visitas a subir. Sem contar que teve também, né, nesse meio tempo, o Teatro Municipal, que sim, teve a sua exposição aqui, municipal, né? Que teve outro apogeu de visitas na casa, outro ápice, encheu, as escolas vieram aqui, gostaram muito de ver a exposição do teatro. Então, assim, tanto a exposição do teatro, tanto o projeto Euclides em Foco foi muito importante para a casa. E a gente também não pode esquecer de citar que teve escritores aqui, né, como o Guinin, que lançou o seu livro aqui, teve a Fabiana Correia, nossa professora de português aqui também, a Ludmar, que fez a roda de leitura aqui. Então tudo isso contribui para a casa estar sendo movimentada, para as pessoas virem, né, visitar. E depois que a casa reabriu e teve esses projetos, né, exposição de teatro, as pessoas lançando livro, as pessoas fazendo roda de leitura, agora com o projeto Euclides em Foco, a casa se mantém viva, né? Então a nossa esperança é que continue assim, desse jeito, e que ela nunca mais feche, né? Que a gente continue recebendo crianças, recebendo exposições temporárias, tendo mais aulas, né, de teatro, de dança, de canto, porque a gente não quer... A gente tem certeza que temos artistas, futuros Euclides da Cunha também, né, escritores, e pode sair muita coisa daqui. Sim. E eu acredito que a criança ou o adulto que vier fazer as aulas com a gente, está participando culturalmente, historicamente, do povo de Cantagalo, da nossa história, da história de Euclides da Cunha. Eu acho que isso a gente consegue alcançar cada vez mais o público e também se sentir satisfeito com aquilo que a gente está vendo, né? O crescimento daquela criança que não tinha nada no interior, mas agora tem, daqui a pouquinho você vê ela no comercial, ou então você vê ela no Teatro Municipal tocando violino, ou então fazendo uma apresentação se apresentando como musicista. E por aí vai. E agora, o que eu queria saber de vocês? Eu queria saber como que a parte administrativa do museu atua hoje em dia. A gente tem um diretor, que é o Vinícius, e como que tem essa organização? Como que funciona essa organização? Como que é trabalhar aqui? Eu estou falando como se eu não soubesse. Você trabalha aqui, né? Trabalhar aqui, né, eu acredito que para todos nós seja algo, assim, incrível, né? Porque o fato de você estar envolvido com a cultura, todo evento que tem na cidade, sempre Euclides está envolvido, a casa está envolvida. Então, assim, você faz aquele famoso network, né? Que os coaches, ativacionistas falam de dia, ele está tendo aquele contato com pessoas importantes. E quando eu digo importantes, não são nem só autoridades, são pessoas que vão agregar no seu conhecimento, né? O fato de você estar conversando, né, com uma pessoa que, já passou pela faculdade, já estudou Euclides, já leu os Sertões várias vezes, fez um TCC sobre Euclides. Essa pessoa tem muito mais experiência, então ele vai estar te ensinando coisas que você ainda não sabe, né? Então, assim, para mim, trabalhar aqui é muito importante por isso, agrega demais no meu conhecimento, principalmente em relação à faculdade de História, né? Vai me dando uma luz sobre qual caminho que eu quero seguir, sobre o que eu quero estudar e me aprofundar dentro da história. Então, assim, e foi uma oportunidade única também, né? Porque eu trabalho aqui hoje como estagiário, né, atualmente. Então, tá atuando na área de história, né? Tá tendo contato com livros, contato com professores como a Anabelle, por exemplo, né? Que também fez um evento aqui, né? E ela regularmente faz uma chamada de... Não é chamada de vídeo, faz um ao vivo no Meet, né?
E aí ela chama vários professores, né, muito experientes, que já tem formações, tem mestrado, doutorado. Ela também tem um doutorado, né, professora da UF. Então, assim, eles pegam um livro e começam a falar de Os Sertões, começam a falar de Euclides, e falam coisas assim, que eu falo, caraca, eu sozinho lendo aquilo ali, eu não teria como eu adivinhar aquilo ali, eu saber aquilo ali. Então, o fato de ter esse contato com essas pessoas é incrível. E então, assim, trabalhar aqui para quem gosta de cultura, gosta de história, é excepcional. Eu não vejo um lugar melhor, um lugar equivalente aqui na nossa cidade. É isso aí. Cortaram meu microfone que eu falo demais. Vai, Gabriel, você tá muito quietinho. Cara, eu também Bota acho pra que gente. tem sido uma experiência incrível também trabalhar aqui, bem única. Pude aprender bastante, entendeu? Com esse tempo. Aprendendo até com o Vitor Hugo também, justamente por ele ter esse conhecimento de história, né? Ele foi se aprofundando sobre Euclides. Também pude adquirir esse conhecimento, né? De tanto ver ele fazendo tour ali com o pessoal, né? A gente acaba agregando também. E tem sido ótimo ver essa casa movimentada, entendeu? Ver a cultura de Cantagalo, sabe, ganhando mais vida, dá um ânimo. Porque, como a gente estava até falando sobre o projeto, né? Eu não lembro, tipo, na minha infância, por exemplo, de ter um local assim com tanto a oferecer, né? A gente tem um local para fazer um podcast, a gente tem tantas oficinas aí, entendeu? Para as pessoas irem se descobrindo, né? Vendo as aptidões dela, né? Se envolvendo ainda mais com a cultura na própria cidade. E então, é muito bacana, eu fico muito feliz de Deus estar trabalhando aqui, de estar tendo todo esse contato, entendeu? Com as pessoas e tal. Então, é muito bom mesmo. Eu estava conversando ontem com o Carlos, que já trabalhou aqui. A gente estava falando, eu estava falando com ele que eu queria muito ter sido criança em 2024. Com essa oportunidade que as crianças estão tendo agora, de ter teatro aqui. Porque, assim, eu fiz teatro em Friburgo, então eu tinha que ir para lá, eu tinha que me deslocar, eu tinha que fazer todo um processo para estar dentro de um teatro. Agora é só a pessoa vir fazer a inscrição e começar as aulas. Então é uma coisa assim, tá de mão. As pessoas têm a faca e o queijo na mão, agora é só aproveitar. E com relação a trabalhar aqui, eu acho que foi uma experiência super, hiper, ultra, mega fantástica para mim. Porque eu sou da cultura, eu também sou da história. Eu não terminei a faculdade, mas eu vou. Mas assim, eu peguei essa experiência, eu sei bastante coisa e eu acho que todo mundo precisa me visitar, precisa ter um pouquinho de cultura e de história. E isso não só para questão pessoal, mas como profissional também, isso é um baita elemento para o currículo. Eu acho que isso futuramente, vai me dar uma posição profissional muito boa. E é muito legal eu estar aqui trabalhando com aquilo que eu gosto. Eu falo que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte, eu me divirto muito. Aula de teatro, eu adoro as crianças, os adultos, todo mundo se sai super bem. E assim, eles tirando dúvidas, aqui no museu também ajuda a atender o acervo, ali a recepção com o público. Eu acho isso muito legal. E eu espero que as pessoas utilizem bastante a casa, continuem vindo, continuem participando das atividades. E eu queria só falar um pouquinho sobre o processo de inscrição do Euclides em Foco, Sim. que é para as pessoas virem se inscrever. O museu fica aberto de 9 às 4, mas agora a gente está ficando de 9 às 9, justamente por conta do projeto. Então, de terça a sábado fecha às 4. Então, é só vocês virem fazer a inscrição, a gente vai pedir para vocês virem com o pai ou com a mãe, ou às vezes o adulto quer vir fazer a inscrição das crianças, podem vir só o adulto também. Só participar, a gente tem eu e a nova recepcionista ali, a gente vai estar atendendo o público. Só fazer a inscrição que você já está pronto para vir frequentar as aulas. É isso, galera. Muito obrigada pela participação de vocês. E até semana que vem. Tchau. Tchau. Oi? É isso. Aí, do vivo? Meia hora aí. 10 e meia. Ficou bem. Era o quê? Que hora começou? 10 horas. Começou 10 e 5.